Fala galera, então vamos dar continuidade aqui a esse vídeo sobre o cálculo de estatísticas de dispersão agora, certo? Usando aquele mesmo exemplo. Vamos aqui, ó, para esse exercício número 3 da nossa lista, ok? Que nós estávamos vendo no vídeo anterior. Então vamos aqui para voltar para a nossa planilha que nós estávamos usando, calcular as estatísticas de dispersão, né? Vou colocar aqui abaixo. Primeiramente, para a gente calcular a primeira noção de dispersão que a gente viu foi a de amplitude, né? Qual seria a distância entre o menor e o maior valor. Se a gente olhar esses dados, né, como um todo, quanto que eles se espalham, tá? Então, para achar essa amplitude, eu vou usar a função menor e a função maior. Poderia usar também, não, eu posso usar o mínimo e máximo. Então, para achar a amplitude, eu vou usar a função mínimo e máximo. Poderia também usar a função menor e a função maior, mas enfim, tanto faz aqui, né? Então, eu vou fazer o mínimo, para a gente ver mais claramente, eu vou colocar o mínimo aqui embaixo, tá? E o máximo aqui também embaixo. Então, o menor valor da amostra, eu marco todo mundo, fecho aqui, você vê que sempre aparece aqui em cima a função que eu estou digitando, né? Como uma linha de comando, né? O menor valor é 149 e o maior valor, máximo, lembrando que aqui, tanto no Excel como aqui no Calc, né, as funções são acentuadas, certo? Então, como a gente está usando a versão brasileira em português, né, sempre usa o acento, tá? E marco aqui todo mundo e o valor máximo é 209. Então, a menor pessoa tinha 1,49 m, a maior pessoa tinha 2,09 m, tá? E a amplitude seria, no caso, a distância máximo menos o mínimo. Então eu coloquei aqui, ó, B19, que é o 209, menos B18, que é o 149, deu 60 centímetros, seria a amplitude aí dessa amostra, ok? A gente viu que a amplitude não é a melhor medida de dispersão, porque ela leva em consideração apenas os dois valores extremos, né? E que muito melhor seria usar o desvio padrão ou a variância. Então vamos lembrar que a variância ela é o valor médio dos desvios ao quadrado, onde os desvios são as distâncias de cada ponto, de cada observação que a gente fez, em relação ao valor médio das amostras, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer para calcular a variância, vou colocar aqui, variância, nós vamos calcular a variância de duas formas diferentes, ok? Usando essa definição, digamos, mais clássica, né? Partindo realmente da definição da grandeza, e depois usando aquela segunda fórmula que nós vimos, ok? Na primeira fórmula, eu preciso somar, eu preciso pegar para cada número desse a diferença em relação à média e elevar ao quadrado, ok? O formato desses dados não facilita muito, né? Mas eu posso criar uma subtabela aqui embaixo, em referência à primeira, tá? Vou criar bem aqui, ó, uma ligação com aquela tabela. Eu vou fazer assim, ó. A1 seria o primeiro número da tabela, né? Aí para esse A1 eu vou subtraí-lo de quem? Desse 174 aqui, que é o valor médio, que a gente já tinha calculado antes. Eu fecho aqui o parênteses e elevo ao quadrado, tá? Então isso aqui é um desvio ao quadrado. Desvio de quem? Do A1, do 166, em relação à média, tá? Então aqui eu tenho o desvio ao quadrado. Claro que se eu fizer uma cópia dessa fórmula para a célula de baixo, o que é que vai acontecer? Ele vai agora pegar o A2, esse daqui, mas ao invés de pegar novamente o 174, que era o que eu gostaria, ele está pegando o número que está embaixo, ele deslocou para baixo, né? Então por isso que deu esse número aqui absurdo, né? Então, vejam que ele pegou o A2, mas no lugar de pegar a célula B8, ele pegou a B9, tá? Então por isso que não deu muito certo. Eu queria que na verdade ele tivesse mantido aqui, no 174, tá? E aí sim eu teria o resultado que eu gostaria. Como é que eu faço para ele não ficar fazendo isso? Eu fixo essa célula B8, né? Eu fixo a coluna B, então boto um dólar bem aqui para fixar a coluna B e boto um dólar bem aqui para fixar a linha 8. Então agora, tanto quando eu copiar para baixo, ele não vai mudar a linha, como também quando eu copiar para o lado,
ele não vai mudar a coluna 8. Vai ficar sempre com essa célula fixa na B8. Eu vou apagar essa daqui e eu posso agora descer, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então vejam que aqui eu tô indo da A1 até a A4. Aqui eu estou indo, aqui A2, A3 e A4, mas sempre com o B8 fixo. Do mesmo jeito, ele aqui vai variar até a coluna J e aqui eu também vou até a coluna J. Tá? Então eu tenho um espelho dos meus dados, sendo que aqui não são os meus dados, são os desvios elevados ao quadrado, ok? O que eu tenho que fazer para achar a variância é o valor médio disso. Mas eu tenho que ter cuidado, porque como é apenas uma amostra de dados, a minha variância ela vai ser o somatório disso dividido por n-1 e não por n, tá certo? Então eu tenho que ter esse cuidado de dividir isso aqui não por 40, mas por 39. Vamos lá, primeira coisa, eu vou somar, tá? Vou somar todo mundo aqui. Opa. E dividir por, aí eu vou colocar essa célula onde está o número de amostras, 40 menos 1, beleza? Para ficar 39. E aí, a minha variância deu 156,09. Vejam que ele faz uma aproximação, porque a célula estava muito pequenininha e ele já faz um arredondamento aqui, certo? Mas se eu aumentar a célula, ele me mostra as casas decimais. Tá? Ó, tem várias casas decimais. Ele vai arredondando quando ele não tem espaço. Então tem que ter cuidado com isso aí também, para não achar que o número estava inteiro, porque ele não era inteiro, ok? 156 é o valor da variância amostral que nós encontramos. Será que esse valor está correto? Será que a gente realmente encontrou o valor direitinho? Vamos fazer o teste aqui usando, então, o comando var. Então tem vários var aqui, como vocês estão vendo, né? O nosso vai ser o var A, que é o retorna a variância com base em uma amostra, ok? Se fosse o var P, seria com base em uma população. Seria se a gente tivesse dividido por N. Então eu vou aqui, marco meus dados, fecho parênteses. Então aqui eu tenho var A, qual é a variância dos dados que estão nesse intervalo. E aí eu tenho também 156, vou ampliar aqui só para vocês verem que é o mesmo número, tá certo? Ó, que está corretinho, beleza? Se eu tivesse usado aqui o var P, teria dado outro número, ligeiramente diferente, certo? Mas eu poderia ter encontrado o mesmo número aqui se eu dividisse por N no lugar de N-1, tá certo? É a mesma coisa. Mas eu vou voltar porque a gente está trabalhando com uma amostra, então eu quero o var A mesmo. Ok? Beleza. Só para terminar, então, essa parte de variância e desvio padrão, o meu desvio padrão ele vai ser nada mais, nada menos do que a raiz da variância, né? Eu tiro a raiz quadrada da variância e acho o meu desvio padrão. Essa amostra são alturas de estudantes medidas em centímetros. Então, essa variância ela é 156 centímetros ao quadrado, certo? Não, talvez seja uma informação difícil de interpretar, né? Então aqui quando a gente tira a raiz quadrada, a gente chega nesse valor de 12,494 centímetros. Aqui sim eu tenho um valor que me indica que um desvio de 12,5 aproximadamente centímetros é um valor normal, é um valor que eu devo esperar do desvio, né? Um valor característico entre o valor médio e qualquer amostra desse conjunto de dados, ok? 12,4. Aqui eu vou usar o comando desvpad, também tenho que botar um A para dizer que é amostral e um P se fosse populacional, né? E aí marco aqui e tenho também, ó, mesmo número, tá? Bonitinho ali para mostrar que a gente tinha feito o cálculo direitinho, ok? Beleza? Como eu tinha prometido, eu quero também fazer esse mesmo cálculo usando a outra fórmula, né? Aquela outra fórmula da variância, que na verdade já é sugerido na questão, de certa forma, para quem não percebeu, né? Se a gente voltar aqui no enunciado, ele dá no enunciado da questão o somatório dos dados,
e o somatório dos quadrados dos dados. Essas duas informações, elas são bem características para a gente usar naquela outra fórmula, porque ela já pede esses dois dados aqui, certo? Então, de posse disso, mesmo sem uma calculadora ou sem ter a necessidade de digitar cada dado desse, você facilmente faz essa conta, né, de quanto vale a variância, diferentemente do que a gente fez aqui, que só foi fácil porque a gente tinha um computador à disposição, né? Voltando aqui para a planilha, né, a gente pode calcular aqui a variância numa fórmula alternativa, que é aquela segunda fórmula que nós vimos, certo? Para calcular dessa segunda forma, né, claro que o resultado tem que dar o mesmo, né, mas vai ser mais fácil de calcular. A gente vai precisar primeiramente daquele número que representa a soma dos quadrados, que já foi dado lá, eu poderia simplesmente copiar para cá, mas como eu estou usando aqui o computador, eu prefiro, né, usar essa função soma quad, né? A soma quad, ela soma exatamente o quadrado de todos os argumentos, então ele leva todo mundo aqui ao quadrado e depois soma, tá? Então vai dar isso aí, vejam que é exatamente aquele mesmo número, né? Vou colocar aqui e dizer que isso aqui é a soma quadrática, beleza? É isso daqui. E a soma normal, ela já está aqui em cima, né? A gente já tinha feito também, é o mesmo número que está lá. Beleza? Então vamos lá. A formulazinha basicamente é o quê? É a soma dos quadrados, que é isso, menos o quadrado da soma, dividido por n. Então o quadrado da soma seria isso aqui elevado ao quadrado. Eu vou abrir um parênteses para poder colocar isso e elevar ao quadrado, ok? E aí eu divido isso por n. Onde é que está o n? Está nas células D10, ok? Então vamos lá. C30 é a soma quadrática, B9 é a soma, que está elevada ao quadrado, e eu divido por n. Aí eu fecho tudo isso e finalmente divido por n menos 1. De novo, o D10, só que agora menos 1. Beleza? Então isso aqui deu, de novo, né, o mesmo valor de variância, ó, 156,09089, que era o mesmo valor que a gente tinha achado anteriormente, tá? Aqui e aqui, ó. Ok? Pronto, e se eu tirar a raiz quadrada, evidentemente também vai dar a mesma coisa. Gente, só para finalizar, para não deixar de calcular todas as medidas que a gente tinha feito, o coeficiente de variação, ele nada mais é do que a razão do nosso desvio padrão. Onde é que está o nosso desvio padrão? Ele está aqui, né? Em relação à média, né? O valor médio que está lá em cima, nessa célula aqui, né? B8, ok? Então, o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e o valor médio das amostras, tá? Aqui ele vai dar um número decimal, eu vou pedir que ele expresse isso em percentual, ok? Vou pedir que ele expresse isso em percentual e a gente vai ter um coeficiente de variação de 7,19, que é considerado um percentual pequeno, né? Ou seja, comparado com o valor médio, o desvio padrão é um número pequeno, né? Ou seja, eu tenho aí, proporcionalmente ao valor médio, uma pequena dispersão nos meus dados. Beleza? Eu acho que aí fecha a questão das estatísticas de dispersão. E a gente vai continuar nesse exemplo, mas agora para fazer a distribuição de frequências e montar gráficos, tá? Para fazer completo, né, o estudo desses dados aqui. Então, até já. Continue aí com a gente.